Toda história tem um começo e com a Missão Adventista não foi diferente. No programa de hoje, nós vamos explorar um pouco sobre a história da Missão Global. Onde, quando e como tudo isso começou. É o que você confere agora aqui em Missão 360. Olá, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez para ver, conhecer e se inspirar com a missão. O nosso objetivo é percorrer o mundo para trazer até você experiências missionárias maravilhosas. Neste exato momento, milhares de iniciativas de missão estão acontecendo ao redor do mundo. Este é um espaço na TV Novo Tempo para te dar um vislumbre de algumas dessas iniciativas. Nós estamos esperando também ansiosamente pelas suas mensagens através das redes sociais. Você sabe que você não precisa ser um missionário para estar aqui com a gente, mas se você quer ser um e quer saber como se tornar um, então nos escreva e tire as suas dúvidas. Acesse os endereços que estão aparecendo aí na sua tela e nos escreva contando também sobre como você já está falando de Jesus. Nós vamos agora dar uma olhada no nascimento de uma iniciativa que nós chamamos de Missão Global. Essa é uma estratégia mundial de uma igreja realmente missionária. Assista aí comigo. Você já caminhou pela rua e parou para observar, somente observar, as pessoas pelas quais Jesus morreu para salvar? As palavras de Jesus se perpetuam através dos séculos. Ir, ir, ir. Ir a todo mundo e fazer discípulos. Nos anos 80, os adventistas do sétimo dia começaram a observar onde a igreja crescia e onde havia dificuldades. Minha convicção era que vivíamos o final dos tempos. Se tornou cada vez mais claro para nós que a igreja realmente necessitava de uma estratégia mundial. Depois de muita oração, estudo e planejamento, a sessão da Conferência Geral de 1990 votou a iniciativa de Missão Global com um objetivo: estabelecer novas congregações adventistas entre novos grupos de pessoas em novas áreas. Nos últimos 25 anos, a igreja passou de 6 milhões para 17 milhões de integrantes. O Ministério dos Pioneiros de Missão Global tem estabelecido milhares de novos grupos de fiéis ao redor do mundo. Nos últimos 25 anos, os Centros de Estudos Religiosos de Missão Global têm apresentado novos modelos para criar pontes de compreensão para alcançar com compaixão aos budistas, hinduístas, judeus, islamistas e também os seculares e pós-modernos. Agora, existem cristãos em milhares de grupos. Novos países e territórios foram penetrados. A Janela 1040 tem recebido cada vez mais atenção e a igreja nesta parte do mundo está crescendo rapidamente. Mas ainda estamos aqui. Sabemos que não é um tempo, mas uma tarefa que nos separa da volta de Jesus. O Evangelho do Reino deve ser levado a todo o mundo para testemunho das nações, e então virá o fim. E queremos que chegue o fim, queremos terminar a tarefa que nos foi designada. O propósito da Missão Global é mais importante do que nunca. Hoje, em 2015, enfrentamos um desafio ainda maior que em 1990. Necessitamos de uma visão nova para as necessidades do mundo. Necessitamos do poder do Espírito Santo para nos tirar da zona de conforto. Precisamos encontrar novas maneiras de levar esperança às pessoas. Precisamos olhar ao nosso próximo com compaixão, como fez Jesus, nosso Salvador. Alcançar os não alcançados. Essa sempre foi a essência da história adventista.
A Missão Global procura maneiras novas e adequadas de fazer isso, usando diferentes abordagens. E nós conversamos com o primeiro líder de Missão Global da igreja, o nome dele é Michael Ryan, e ele nos conta um pouco sobre o começo dessa história. Pastor Michael Ryan, first of all, a very personal question. You have been working for this church for many, many years. What changed in your personal view of mission since you started the seminar program until today? What happened in your heart and in your mind about mission? Okay. I think there's many areas that changed, but Acredito que muitas coisas mudaram. Alguém disse certa vez que onde não há visão, as pessoas perecem. Acredito que agora a igreja tem a consciência de que é preciso entrar em lugares não penetrados, não somente nos lugares em que já estamos presentes. Quando o nosso movimento missionário começou, os lugares com um antecedente cristão responderam primeiro. Mas um dia dissemos: não há adventistas do sétimo dia nesta terra budista, ou muçulmana, ou hinduísta, ou comunista. E tivemos um despertar. Então, essa mentalidade tinha que mudar antes de nossas ações. Para mim, foi algo muito significante. Acredito que esse movimento foi guiado pelo Espírito Santo. Deus sabia que a igreja estava pronta para o desafio. Então houve uma transição, e foi um privilégio para mim ver essa transição. And which steps the church take during the last years to get everyone involved in mission since we started the mission department in, I don't know, in 1990. Which steps the church is really improving and putting in practice? Okay. Actually, the planning for what they called global mission. Na verdade, o plano que tinham para a missão global começou em 1988. A Igreja Mundial se reuniu, conversou, planejou e orou durante uma semana, 7 dias. Depois, em 1989, tivemos outra reunião durante uma semana e planejamos e oramos. Logo na junta de outono de 1989, este programa foi votado na junta anual. Então, no ano seguinte, na sessão da Conferência Geral de Minneapolis, em 1990, o projeto foi promovido. Disseram: agora está iniciando a missão global, que tinha um objetivo: plantar igrejas em lugares onde não havíamos ido. Uma das principais prioridades era entrar no território da União Soviética, em todos os países, e também na China e na Índia e no Oriente Médio. Me lembro quando me chamaram por telefone e me convidaram para ser o diretor deste projeto. Eu estava pensando: como vamos chegar à Índia? É muito fechado ali. E a União Soviética? Não se pode falar muito para que os problemas comecem. E claro, também tem essas áreas onde tudo é mais difícil. É interessante olhar para esse ambiente. As pessoas se surpreendem ao saber que o lugar mais difícil, o lugar onde houve mais esforços para o êxito, foi no mundo budista. Aí temos liberdade para pregar. Você pode ir ao mundo budista e pregar, mas pouquíssimos respondem. Estes foram alguns dos desafios ao início, de quando o movimento missionário começou. Okay, now as an administrator of this church, a leader of this church today, how you feel the church can balance or can distribute the resources or the efforts between the church that is already, the people that are already inside the church and the ones that you need to reach? How can we deal with that, the needs
of in different fronts that you have. Okay, and I think you've asked a very critical question. Acredito que você fez uma pergunta muito crítica. As pessoas me perguntam qual é a maior necessidade da igreja. Agora não lidero a missão global, lidero os planos estratégicos. Então, qual é a maior necessidade? Somos uma igreja que se propôs a focar na missão. Temos que ser inteiramente missionários. Então, qual é a maior necessidade? Eu digo que essa é uma pergunta fácil. A maior necessidade, a maior crise da igreja é também uma oportunidade. Não é somente a maior necessidade, mas a maior oportunidade. We need to re-establish a culture of personal involvement. Nós precisamos reestabelecer uma cultura de participação pessoal. Essa é a maior necessidade da igreja. O que quero dizer quando digo participação pessoal? Não estou falando em participação pessoal ao pregar, mas falo da participação pessoal em uma atividade ampla. Os dados nos mostram que temos apenas 55% dos membros que fazem oração e 52% da igreja que lê a Bíblia, que lê os escritos de Ellen White. Precisamos ter membros envolvidos nisso. Os dados também nos dizem que um grande número de pessoas que entram à igreja sai da igreja. Precisamos estar envolvidos em um ministério acolhedor, mostrar aos novos membros que há uma responsabilidade para eles. Por favor, vem participar do estudo da Bíblia. Desempenhe uma tarefa. Then, of course, we also need to be involved in the outreach of the church. E claro, depois disso precisamos nos envolver no alcance. Se estamos distribuindo o grande conflito nas ruas, precisamos de pessoas para este trabalho. Pessoas que se envolvam em serviços comunitários. Pessoas que digam, quero dedicar minha vida ao ministério jovem, das crianças. Escolha uma área. Mas quando falo em participação, não é só em uma área. Precisamos de participação total dos membros. É a maior crise. Quando você observa o início do trabalho em qualquer lugar, nos primeiros 25 anos, há um crescimento explosivo. E por que explode? É porque todo adventista do sétimo dia tem um trabalho. Me lembro de uma história na América do Sul. Havia um agricultor que, na verdade, vivia no Kansas. Era um plantador. Certo dia, ele disse ao pastor, o Senhor tocou meu coração. Preciso levar esta mensagem à América do Sul. Preciso ir. Então oraram no campo, o pastor se foi, ele voltou, entrou no barco e foi a Buenos Aires. E George Riffle saiu do barco e quando pisou o continente, havia 35 milhões de pessoas que viviam na América do Sul. Ele era um adventista do sétimo dia. E o trabalho começou. Se George Riffle estivesse vivo hoje, o que você acha que ele diria sobre São Paulo? O que diria dos membros no Brasil, no Peru? Será que o sacrifício valeu a pena? Por que aconteceu isso? Porque ele participou. E sabe, isso pode acontecer outra vez se como membros entendermos isso. One last question. When you see all these people like last Sabbath singing all together that we have this hope. Yes. Do you still have in hope that we can finish our mission in our days? Absolutely. Absolutamente. Acredito que os sinais da volta de Jesus estão por todas as partes. E acredito que o poder do Espírito Santo terminará o trabalho. Será terminado na televisão, na rádio, no ministério pessoal e na participação pessoal. E acredito veementemente que o retorno de Jesus não está muito distante. Acredito que muito em breve o veremos no céu. Quando escuto essa música que diz que temos uma esperança, acredito que a temos e que a devemos ter. Não devemos permitir que se vá. E devemos continuar trabalhando ocupados até que Jesus volte. Nós temos agora um breve intervalo, mas na volta nós continuamos a explorar o mundo da missão. Então não saia daí, porque é rapidinho.
Olá, nós já estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte do programa, não tem problema nenhum. As histórias missionárias que nós passamos aqui também estão disponíveis no nosso site. O endereço é novotempo.com/missão360. Lá você vai encontrar tudo que nós passamos aqui, inclusive a íntegra do nosso programa semanal. Assista agora uma reportagem sobre os desafios da missão ao redor do mundo, apresentada pelo líder da missão da igreja, Gary Krause. Enquanto celebramos o aniversário destes 150 anos de Igreja Adventista, devemos olhar para o futuro, para como será nossa missão, como vamos dar-lhe forma, no que vamos focar. Nós nos lembramos dos pioneiros, nos lembramos do seu comprometimento, do sacrifício e do fato de que não viam o alcance como um evento ou um programa, o viam como um estilo de vida. Enquanto avançamos com a missão, devemos ver nosso alcance não como algo que realizamos de vez em quando, mas como algo com que cada membro da igreja possa se envolver. Se envolver não somente em atividades da igreja, mas ao se conectar com as pessoas de forma holística, seguindo o exemplo de Jesus, que, na verdade, se conectou com a comunidade e ministrou suas necessidades de forma integral. Somos chamados para fazer o mesmo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia começou como um movimento de plantação de igrejas, focado em iniciar novos grupos de cristãos. E a igreja deve progredir mantendo foco em plantar novas igrejas em novas áreas, entre novos grupos de pessoas, de formas novas e criativas. Este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo e será realizado por homens e mulheres que mantêm o olhar em Jesus e tentam seguir seu exemplo do ministério holístico. Quando Jesus por esse mundo andou, certo dia ao adentrar de maneira triunfal em Jerusalém, ele afirmou: "Mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim." Quão certa foi essa profecia de Jesus Cristo. Desde a sua morte e ressurreição, o movimento iniciado por Jesus tem se desenvolvido de maneira extraordinária através dos séculos. E, obviamente, cada movimento cristão tem a sua história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia deixou de ser uma igreja predominantemente americana com cerca de 67 mil membros em 1900 para se tornar uma comunidade mundial ao redor de 18 milhões de membros em 2015. A igreja continua a crescer rapidamente, especialmente na América Latina, Ásia e África. Mas como tudo isso começou? O Adventismo teve sua origem com o movimento millerita do século XIX nos Estados Unidos. Depois de dedicado estudo das Escrituras, Guilherme Miller chegou à conclusão de que Jesus Cristo cumpriria a grande promessa de retornar ao nosso mundo nos seus dias. Como a data marcada por Miller apontava para algo muito especial que aconteceu no santuário celestial e não o retorno literal de Jesus, houve um grande desapontamento entre os milleritas. Desse grupo inicial saíram os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após o desapontamento de 1844, dedicados homens e mulheres em contínuo estudo da Palavra de Deus, eles redescobriram verdades bíblicas que até aquele momento haviam sido colocadas de lado pelos cristãos dos seus dias. Verdades como a guarda do sábado e a realidade sobre o breve advento de Jesus Cristo a este mundo. Dessas duas verdades bíblicas vem o nome Adventistas do Sétimo Dia. Tendo a mensagem dos 3 anjos do Apocalipse 14 como a base de sua missão e razão de existir, os pioneiros adventistas ampliaram sua visão de proclamar uma mensagem única para todo o mundo nas décadas que se seguiram. A princípio, a missão era tão vasta e aparentemente impossível de ser levada adiante. Eles eram apenas um pequeno grupo de pessoas, sem recursos financeiros, e era quase absurdo imaginar em uma missão a nível mundial sendo colocada em prática. Mas através do trabalho de homens fervorosos como Tchaikovsky, em meados dos anos 60, plantando pequenas congregações adventistas na Suíça e na Itália, foi ampliada a visão da igreja na área de missão até o estabelecimento da primeira sociedade de missão, liderada pela Associação Geral dos Adventistas em 1869. Mas somente após o envio de Andrews, o primeiro missionário enviado oficialmente pela igreja para a Suíça em 1874, teve início de maneira marcante o decidido movimento missionário da igreja na Europa e em outros países ocidentais. Durante as décadas seguintes, diversos missionários foram enviados não apenas para auxiliar Andrews e a sua família, mas também para iniciar a proclamação da tríplice mensagem angélica em outras partes do mundo. O próximo grande passo na ampliação da história adventista de missão foi a reorganização da igreja logo no início do século XX, com o estabelecimento de uniões, um novo nível administrativo da igreja
que tinha como principal objetivo aliviar o trabalho da Associação Geral, assumindo-se a responsabilidade no avanço da igreja em todo o mundo. Dois grandes líderes naquele momento, Daniels e Spicer, transformaram a Igreja Adventista em uma grande sociedade missionária e assim inauguraram a expansão da missão da Igreja Adventista a nível mundial. Durante as décadas que se seguiram, a percepção de missão da igreja não era apenas focada na salvação espiritual das pessoas, mas também relacionada às outras dimensões da vida humana. Isso levou ao desenvolvimento da missão através de instituições educacionais e médicas. Hoje a Igreja Adventista está presente em 206 países em todo o mundo, proclamando a mensagem dos 3 anjos em 891 línguas e dialetos, publicando livros e revistas em 61 editoras, auxiliando na saúde de pessoas em diversas partes do mundo através de 790 hospitais, clínicas e orfanatos. Isso sem falar em milhares de igrejas, pastores dedicados membros espalhados por todo o mundo. Mas há muito a ser feito. A missão ainda está diante de nós. Não deixe de fazer o seu melhor onde quer que você esteja para que em breve, muito em breve, possamos ver o cumprimento da grande promessa que Jesus um dia nos fez. Virei outra vez. Essa é a nossa esperança e espero sinceramente que também seja a sua. E eu aproveito para lhe desejar um Feliz Natal e um maravilhoso 2016. Foi muito bom ter a sua companhia ao longo deste ano. Nós, da TV Novo Tempo, acreditamos que a missão deixada por Cristo pode ser levada por qualquer pessoa que se coloque à disposição para essa tarefa. Se você que está nos assistindo se sentiu inspirado pelo programa ao longo deste ano, então não espere mais para fazer parte dessa missão de levar Jesus para mais gente. Você também pode ser um missionário. E por hoje é só, mas você também nos encontra nas redes sociais. Mande a sua mensagem. Nós, do Missão 360, te desejamos um Feliz Natal e um ótimo 2016. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a semana que vem.